PEA Rendas do Petróleo apresenta Rendas e Royalties. A energia é um bem extremamente importante para qualquer país. A gente está tão acostumado com ela que às vezes nem percebe, mas a energia está em cada detalhe da nossa vida. Na forma como nos deslocamos, na iluminação da nossa casa, nos meios que usamos para nos comunicar, trabalhar, produzir. Como todos os países, o Brasil também precisa garantir sua produção de energia. Mas como essas estratégias de produção são definidas? O planejamento energético do Estado brasileiro é um processo complexo e estratégico, que tem como objetivo garantir a segurança, a eficiência e a sustentabilidade do setor energético do país. Esse planejamento é orientado por diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Energia, PNE, e no Plano Decenal de Expansão de Energia, PDEE. Plano Nacional de Energia. O PNE é um documento que traça diretrizes de longo prazo, normalmente para um horizonte de 10 a 20 anos. Ele considera aspectos como a demanda esperada de energia, a oferta de recursos energéticos e as metas de sustentabilidade e conforto energético. Plano Decenal de Expansão de Energia. O PDEE, por sua vez, é um desdobramento do PNE e foca na expansão da oferta de energia nos próximos 10 anos. Esse plano analisa investimentos necessários e incentiva a diversificação da matriz energética, dando prioridade a fontes renováveis e sustentáveis. O planejamento é realizado por meio de estudos técnicos que avaliam a viabilidade de diferentes fontes de energia, como hidrelétricas, energia solar, eólica e biomassa. As análises incluem questões econômicas, ambientais e sociais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e a Empresa de Pesquisa Energética, EPE, desempenham papéis fundamentais nesse processo, realizando estudos, modelagens e projeções que fundamentam as decisões políticas e os investimentos. O planejamento energético faz parte das políticas públicas de um país, como a Política Nacional de Mudanças Climáticas, e busca estar alinhado aos compromissos internacionais que o Brasil assumiu, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável e à redução de emissões de gases de efeito estufa. Assim, o planejamento energético no Brasil é um esforço contínuo e colaborativo, que envolve o governo federal, órgãos reguladores como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL e a sociedade civil. O objetivo central é garantir que o país tenha um sistema energético capaz de atender a demanda de forma segura e sustentável, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Mas nem sempre os processos de licenciamento e implantação dos empreendimentos de geração de energia acontecem da maneira como as leis determinam. Às vezes, os direitos das pessoas impactadas por essas atividades são desrespeitados e há danos ao ambiente que não estavam previstos. Quando isso acontece, pode haver graves prejuízos para os modos de vida, a saúde e os ecossistemas. Por essa razão, a sociedade deve estar sempre vigilante. E para que esse controle social seja mais efetivo, é fundamental conhecer a maneira como as políticas energéticas são definidas e as obrigações do Estado e das empresas que exploram esses empreendimentos. A sociedade tem, inclusive, direito a compensações financeiras pela exploração de recursos não renováveis. A Lei 9.478, de 1997, é conhecida como Lei do Petróleo. Ela diz que os depósitos de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos existentes no território nacional, seja a parte terrestre, o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, pertencem à União. Hoje vamos falar dos direitos que os cidadãos têm nesse processo quando o assunto é petróleo. Essa mesma lei determina que as empresas que produzem petróleo devem à União, aos estados e aos municípios, uma compensação em dinheiro por esses empreendimentos. Essas compensações são chamadas rendas do petróleo. Há diferentes tipos de rendas do petróleo. São elas os royalties, as participações especiais, os repasses estaduais e o Fundo Especial do Petróleo. Mas vamos entender melhor o que são os royalties e as participações especiais?
que são royalties? É uma palavra de origem inglesa, que remete ao conceito de realeza e se refere a tributos que eram pagos antigamente às famílias reais. No caso da exploração e produção de petróleo, os royalties são uma compensação financeira paga à União pelas empresas produtoras de petróleo e gás natural do Brasil como forma de compensar a sociedade pela utilização desses recursos, que não são renováveis. Os royalties são calculados com base nos valores de produção de cada campo de petróleo e consideram o valor médio do produto no mercado internacional naquele mês, além de outras variáveis, como o câmbio do dólar. Os recursos naturais pertencem ao Estado brasileiro e a União é quem faz a partilha dos royalties. A distribuição dos royalties é feita entre estados e municípios brasileiros, o Comando da Marinha, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Especial, que é administrado pelo Ministério da Fazenda e distribuído a todos os estados e municípios do país, de acordo com critérios que vamos conhecer logo mais. Mas como são calculados os royalties? Os valores que cada empresa deve pagar à União são resultados de um percentual sobre o valor da produção de um mês determinado. Esse percentual, chamado de alíquota, varia entre 5% e 15% e é determinado no momento em que a petroleira assina o contrato com a Agência Nacional de Petróleo. Por exemplo, se uma empresa produz 10 mil barris e o preço do barril é de $60 por barril, essa produção total tem um valor de $600 mil. Se a porcentagem, que chamamos de alíquota, é de 10%, então a empresa deve $60 mil em royalties, o que equivaleria a mais ou menos R$300 mil, se a gente considerar uma cotação em que $1 vale R$5. Existem também as participações especiais. Elas são uma compensação financeira a mais, que é paga a cada 3 meses. Esse valor, no entanto, é pago apenas para campos produtores de óleo e gás natural com grande volume de produção, ou grande rentabilidade. A participação especial é distribuída entre o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e os estados e municípios produtores ou confrontantes com a plataforma continental onde ocorre a produção. Mas por que será que alguns municípios recebem esses recursos e outros não? Os municípios que têm direito aos royalties são classificados como 1. Zona de produção principal, o município confrontante e os municípios onde estiverem localizadas 3 ou mais instalações de apoio à exploração, produção e ao escoamento de petróleo e gás natural. 2. Zona de produção secundária, os municípios atravessados por oleodutos ou gasodutos. 3. Zona limítrofe à zona de produção principal, os municípios vizinhos aos da zona de produção principal, bem como os municípios que sofrem as consequências sociais ou econômicas da produção ou exploração do petróleo ou do gás natural. Quem define os municípios que vão receber royalties é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE é responsável por traçar as linhas de projeção para o mar dos limites territoriais dos estados, territórios e municípios confrontantes. Vamos explicar para você como acontece esse traçado das linhas. Essas linhas, que chamamos de linhas geodésicas, são traçadas de duas formas. Há as linhas ortogonais, que formam um ângulo de 90 graus com o ponto da costa onde estão localizadas. E há também as linhas paralelas, que têm a linha do Equador como referência. O município tem direito às rendas do petróleo, que é produzido na área entre as suas linhas ortogonais e entre as suas linhas paralelas. As rendas do petróleo podem ser muito importantes para o desenvolvimento dos municípios, mas também podem trazer grandes desafios e a sociedade tem que ficar atenta. As leis não especificam exatamente como os royalties devem ser investidos pelos prefeitos e vereadores. Faltam diretrizes claras para a gestão desses recursos. Além disso, os municípios podem acabar ficando dependentes dessas rendas. Isso pode gerar incapacidade de um município arcar com suas despesas, dificuldade de manter as políticas públicas implementadas, a perda gradativa de autonomia orçamentária, a inadimplência e o endividamento. Este é um desafio que precisamos enfrentar. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Não deixe de acompanhar. Saiba mais no nosso site www.pearrendas.com.br.